boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa quarta aula da disciplina Introdução à Enfermagem. Papel e caneta na mão, aquele copo de café para quem gosta, porque hoje nós falaremos sobre banhos e a mudança de decúbito, tá bom? Gente, os banhos basicamente são 3 tipos. O de aspersão, que é no chuveiro, o paciente pode estar em pé ou na cadeira de banho, de acordo com a capacidade dele de realizar o autocuidado. O de imersão, que é mais comum nos RNs, né? Porque é na banheira, o corpo imerso em água. E o banho no leito, que tem pacientes acamados, terminais ou cirúrgicos, que não podem ou não conseguem sair do leito. No caso dos pacientes acamados e cirúrgicos, se houver curativo, tem que realizar também sequência ao banho, para fazer a troca do lençol e diminuir também o manuseio do paciente. Gente, o exame físico e o cuidado do paciente é no sentido céfalo-caudal, sempre, ou seja, da cabeça para os pés, de cima para baixo, até a sua evolução, a sua anotação no prontuário é céfalo-caudal, de cima para baixo, da cabeça para os pés. Então, o banho de aspersão. O que eu vou precisar para o banho de aspersão? 2 luvas, 1 par para cada profissional. Gente, o banho, no mínimo 2 pessoas é o ideal. O hamper para descarte do material, o lençol, a fronha, shampoo e condicionador de acordo com a escolha do paciente, toalha de banho. Meu paciente não tem shampoo e condicionador. Utiliza algum da unidade, mas tem que realizar a higiene do paciente. Tendo na unidade um par de luvas para banho, para você realizar a higiene do paciente, sabonete, dá preferência do paciente, caso ele tenha, senão o serviço social do hospital disponibiliza, roupa íntima, camisola, pijama ou a roupa do hospital, cadeira de banho se precisar, material de higiene oral, lençol, cobertor, coxa, fronha para arrumação da cama. Paciente que toma banho sozinho no chuveiro, enquanto ele está tomando banho, você arruma a cama. O básico, nós aprendemos na aula passada, higienizar as mãos, organizar, o material, orientar o paciente e o acompanhante sobre o procedimento, calçar as luvas para iniciar o toque. Eu encaminho o meu paciente até o banheiro, se ele deambula, se não, eu levo na cadeira. Se é um paciente que toma banho na cadeira, enquanto uma pessoa está dando banho, o outro arruma a cama, certo? Então, temos que auxiliar o paciente na retirada das roupas. Se for um paciente de risco de queda, não deixe ele tirar a roupa sozinho, tá? Se ele tiver a capacidade de tomar banho sozinho, deixe, porque nós devemos preservar o autocuidado e a autoestima do paciente também. Isso faz bem para o paciente, tá? Depois, nós vamos auxiliar o paciente a se enxugar e se vestir, ou nós vamos fazer, se ele não conseguir, auxiliar o paciente na higiene oral e levá-lo de volta para o leito. Colocar as roupas no hamper, né? Ou entregar as roupas sujas do paciente para o acompanhante, tá? Não se responsabilize pela roupa de ninguém, nós não temos como fazer isso. Despreze material que não é de mais uso no local apropriado, aí sim, retire as luvas, como sempre, higienize as mãos e escreva, na prescrição, cheque o banho, se estiver na prescrição, evolua, inclusive se aconteceu e principalmente se aconteceu alguma intercorrência, e se for necessário, sinalize a equipe de higienização. No entanto, a maioria dos lugares já existe uma sincronia entre o banho e a higienização. O banho no leito. Gente, o material é um pouco mais extenso, porque meu paciente, ele provavelmente não pode sair. Então, eu vou fazer tudo ali no leito. Então, eu vou precisar de bacias e jarro de inox, água morna, biombo para proteger a intimidade do paciente, cadeira para você colocar o material do paciente, que é a camisola, o pijama, o carro de banho para você colocar o seu material de trabalho, comadre, os itens de higiene pessoal do paciente, fralda, inclusive, o hamper para descarte, luva de banho, para higiene íntima, 4 pares de luvas de procedimento, 2 pares para cada profissional. Material de higiene oral, roupa de cama, sabonete, shampoo, condicionador, de preferência do paciente e toalha de banho. O banho no leito, a técnica. Acima de tudo, higienizar as mãos, organizar o material para levar para o leito do paciente. Sempre
explicar ao paciente e o acompanhante sobre o procedimento. Se o acompanhante quiser ficar e ajudar, ótimo, aceite. Se ele não quiser, permita que ele acompanhe de longe. Alguns preferem sair, fica a critério do paciente. Então, utilize água morna, enche as bacias com água morna, né? 2 bacias, uma para ensaboar, outra para enxaguar. O hamper próximo do leito, porque até a retirada do lençol vai ser com o paciente no leito. O biombo para proteger. Coloque, gente, essa ordem da roupa é a ordem que a literatura nos fala. Fronha, coxa, cobertor, lençol de cima, lençol móvel, impermeável, lençol de baixo. Cada um depois desenvolve a sua técnica. Primeiro porque a primeira coisa que nós vamos colocar é o lençol de baixo. Porque nós trocamos o lençol com o paciente em cima. Então, primeiro nós vamos trocar o lençol de baixo. Então, como vamos começar o banho? Gente, lençol não se amarra. Como nós aprendemos a técnica, é o envelope. Lembram? Dobra as pontas. As pontas ficam presas embaixo do colchão, então você vai soltar esse envelope. Retire o cobertor, a coxa, caso tenha, já coloca no hamper para lavar, né? Não misture com os itens do paciente. Aí você vai deixar o lençol de baixo, né, que é o lençol que o paciente está em cima, e o lençol que cobre o paciente. Retire fronha, travesseiro, tudo, tá? Despreze no hamper o que for de hamper, coloque o travesseiro numa cadeira. Se o paciente conseguir se movimentar, peça ajuda a ele, deixe ele participar. Vamos preservar a autoestima do nosso paciente e a dignidade. Aí, fazemos a higiene oral, conforme a técnica que vocês vão aprender. A higiene do couro cabeludo, conforme a técnica. Depois, com luva de procedimento. Então, calça-se as luvas de banho. Aí começa a higiene do rosto. Lava o rosto, orelhas e pescoço, enxaguar e secar. Sempre enxágua e seca, o paciente não ficar exposto, não sentir frio. Se tiver portas e janelas, é bom fechar. Aí você vai retirar a parte de cima da roupa do paciente, tá? Aí você nós vamos começar pelo tórax. Então, nós vamos ensaboar, enxaguar, secar e cobrir. Depois, você vai para os membros superiores. Gente, faça movimentos longos e firmes, não grosseiros, firmes, né? Movimentos, por exemplo, quando você vai ensaboar a parte externa do braço, faça um movimento único, subindo e descendo. A parte interna, um movimento único, subindo e descendo. Na sequência, enxágua, seca, cobre membros inferiores e tórax. Cobriu o tórax, vou para o abdômen. Descobre tórax e abdômen. Lava com movimentos circulares, tá? Os braços, movimentos amplos e contínuos retos. Tórax e abdômen, movimentos circulares. Enxágua, enxuga, né? Seca e cobre. Não deixe exposto, principalmente tórax, a região pulmonar. Proteja. Tá? Cobre com a toalha de banho seca. Depois, membros inferiores. Aqui, a literatura fala da raiz do tornozelo até a raiz da coxa. Gente, mas o nosso trabalho é céfalo-caudal. Então, vai de cima para baixo mesmo, da coxa até os tornozelos. Movimentos longos e firmes, igual no banho, no membros superiores. Aí você fala para mim, por que a literatura está dizendo para fazer de baixo para cima e você fala fazer de cima para baixo? Porque nós temos que tirar. A nossa intenção é jogar para fora. E, infelizmente, as pesquisas, as atualizações evoluem, né? Existem pesquisas constantes, mas a literatura ela não está evoluindo como as pesquisas. Então, é importantíssimo você se manter atualizado, tá? Após, lave os pés do paciente. Se possível, os pés, gente, coloque dentro da bacia, lave bem entre os dedos, seque, enxugue, né? Seca direitinho e cobre. Após a higienização dos membros inferiores, aí você vai fazer a higiene íntima. É diferente feminina e masculina. A higiene íntima tem que ser com luvas limpas, tá? Você vai posicionar o paciente em decúbito lateral,
coloca a toalha nas costas, protege as nádegas e o dorso do paciente. Você vai fazer a higiene, inclusive perineal, vai enxugar, secar, cobrir. Depois você vai fazer do dorso e das nádegas. Da mesma forma, você vai enxugar e secar. Aí, com o seu paciente em decúbito lateral, você vai empurrar o lençol sujo para baixo do seu paciente, no sentido de tirar. Você vai fazer a limpeza com corrente, com álcool A70. Quando você limpou com álcool A70, aí você coloca o lençol de acordo com o material disponibilizado na unidade. Aí você vai posicionar o seu paciente para o lado oposto. O paciente está de costas para você e você colocou o lençol embaixo, você vai colocar ele em decúbito dorsal, virar ele de frente para você. Aí o seu colega vai tirar o lençol sujo e puxar o lençol limpo. É um trabalho em equipe. Faz a massagem de conforto no dorso. O que é massagem de conforto? O risco de lesão por pressão em pacientes acamados é muito grande. Então, alguns pacientes usam óleo de girassol, que é o AGE, ou algum hidratante específico. Nesse momento, você aplica no dorso, tá? Depois, forra a cama na sequência que vocês já aprenderam, coloca cobertor se for necessário, troca a fronha, coloca o travesseiro, posiciona a cabeça do paciente, penteia o cabelo dos pacientes, principalmente das mulheres, porque faz bem para a autoestima, deixa o seu paciente numa posição confortável, erga as grades da cama, claro, organize o seu ambiente de trabalho, reúna o material, aí sim, retire as luvas e higienize as mãos. Cheque o banho na prescrição de enfermagem e relate na sua evolução qualquer tipo de alteração, principalmente quando se diz respeito à integridade da pele do paciente, tá? Ou a evolução ou surgimento de alguma lesão por pressão. Gente, a higienização de alguns locais específicos, a higiene ocular é com soro fisiológico, compressa ou gase. Gente, não coloque sabão nos olhos do paciente, por favor. Então, calce as luzes, você já estará de luva, né? Peça ao paciente para inclinar a cabeça para trás, que é fazer a hipertensão do pescoço. Se ele não conseguir, um técnico faz esse movimento, o outro vai umedecer a gaze com soro e vai passar levemente as pálpebras no sentido. Aí vai ser o contrário, vai ser do externo do olho para o interior do olho. A não ser que esse paciente tenha alguma lesão, alguma contaminação, a gente sempre vai limpar primeiro onde está contaminado, tá? Seca o local, deixa o paciente confortável, organize o material, despreza em lugar apropriado. Aqui, fala para retirar as luvas e higienizar as mãos, mas você vai continuar o banho do paciente, então não precisa, tá? A higiene oral. Você precisar da bandeja, com barrinho ou copo descartável, hidratante labial, caso o paciente tenha alguma restrição, alguma indicação, né? Se for necessário, o sistema de aspiração, se for algum paciente que esteja entubado, por exemplo, luva de procedimento, toalha de rosto, escova, o creme dental, fio dental se necessário, e se houver indicação, solução asséptica bucal, que pode ser inclusive clorexidine. Então, já preparou o material, já caçou as luvas, proteja o tórax do paciente com a toalha, ofereça o fio dental se for necessário, né? Coloque o creme dental na escova de dente. Se o paciente tiver como fazer higiene oral, permita que ele faça, senão você faz movimentos circulares, né? Ou você auxilia o paciente, ofereça o copo para que ele faça bochechos, a cubarrim para que ele despreze, para que ele possa cuspir, e a solução asséptica se for necessário, tá? Coloca a cubarrim ao lado do maxilar para o paciente poder esvaziar. E após, enxuga a boca, deixa o paciente numa posição confortável e já organiza esse material porque você não vai usar mais. A higiene do couro cabeludo, né? Para lavar o cabelo. Algumas denominações, algumas religiões, as mulheres têm cabelos muito longos, mas em ambiente hospitalar nós temos por obrigação, né? E por questão ética profissional também, que cuidar do bem-estar do nosso paciente, do conforto da higiene. Então, a higienização do couro cabeludo, ele visa proporcionar conforto, higiene e prevenir infecções também,
nesse sítio. O ideal é realizar a cada 2 dias, mas se o paciente lava o cabelo uma vez por semana ou apenas 2 vezes por semana, vamos respeitar. Vamos respeitar o caso, como eu falei, mulheres membros de certas denominações, pessoas que têm cabelos muito longos, usuários de penteados afros também. Tudo isso deve ser levado em conta. E durante essa higienização, tem que inspecionar se tem alguma lesão, alguma deformidade e anotar no prontuário, tá bom? Os materiais: os 2 pares de luvas de procedimento, o jarro e a bacia, o hamper para desprezar a fronha, o impermeável para não molhar o travesseiro, caso precise usar, o lençol, o biombo, isso aí já é o padrão, shampoo e condicionador, tá? O carrinho vai estar tudo no carrinho de banho. Retira o travesseiro e faz a hiperextensão do pescoço, coloca a bacia embaixo, né? Forra com impermeável, coloca a bacia embaixo da cabeça do paciente, derrama a água morna com delicadeza para não cair no olho do paciente, coloca o shampoo para massagear o couro cabeludo já molhado. Primeiro você molha igual lavar a mão. Cuidado para não cair o shampoo no olho do seu paciente, pois você vai enxaguar. Se precisar, gente, repete, enxágua até sair todo o shampoo. Depois passa o condicionador e enxágue também. Remova o excesso de água e deixe o cabelo do paciente na toalha. Você vai terminar o banho, depois o cabelo vai estar mais seco para você poder pentear e deixar o paciente mais confortável. A higienização oral de paciente inconsciente vai ser diferente, tá? Então, nós vamos usar o antisséptico, o Cubarrim também. Agora, ao invés da escova de dente, nós vamos usar uma espátula, né? Envolvida com gaze, que nós chamamos de bonequinha. 5 bonequinhas geralmente são suficientes. Hidratante labial, porque geralmente o paciente é inconsciente ao ressecamento mesmo da mucosa oral. O sistema de aspiração vai precisar, a seringa de 20, a sonda de aspiração, número 12, geralmente depende do paciente. Nós vamos higienizar as mãos, calçar as luvas, se confirmar que é aquele paciente, deixe o paciente em uma posição confortável, semi-Fowler, né? Geralmente com a cabeceira elevada, proteja o tórax do paciente e faça a higienização da cavidade oral com movimentos circulares, faça a higienização das gengivas, das bordas do dente, né? Usando as bonequinhas, faça a higienização da língua, porque a língua geralmente fica com aquele saburro, que nós chamamos de língua saburrosa, né? A higienização do palato também. Enxague a boca do paciente e lubrifique a mucosa oral com hidratante labial, se for necessário, se o paciente tiver essa indicação. A higienização íntima, que eu falei que é diferente, né, gente? No homem, você vai erguer o pênis e vai expor a glande, né? Vai tracionar um pouquinho o prepúcio para expor a glande. Derrama uma quantidadezinha de água em toda a região. Ensaboa a região no sentido único, tá? Porque nós temos que ter a consideração que é um corpo sendo tocado, tá bom? No homem vai ser na região, a direção vai ser na direção da região perianal, tá bom? Vai ser de cima para baixo. Na mulher, você vai derramar uma pequena quantidade de água também sobre a região pubiana, vai ensaboar a região, vai ensaboar a região perianal, vai abrir os grandes e pequenos lábios, realiza a limpeza da genitália no sentido antero-posterior, aí ao contrário, da frente para trás. Enxágue a região. O ideal é usar as luvas de banho para fazer a higiene íntima, tá bom? Para não haver contaminação. O ideal também é colocar uma comadre embaixo para não molhar, para não escorrer a água, tá? Enxugue com delicadeza. Gente, imagine-se sempre no lugar da pessoa, imagine um parente seu no lugar da pessoa, tá? A mudança de decúbito é uma técnica simples, mas importantíssima para prevenir úlcera, né? Lesões por pressão em pacientes acamados, tanto os obesos quanto os caquéticos, tá? E proporciona também o conforto ao paciente de estar se movimentando ali no leito. Deve ser realizado pelo menos a cada 2 horas, é o período ideal. Então, como que eu vou deixar meu paciente em decúbito dorsal? Geralmente, depois do banho, a gente deixa em decúbito dorsal, que é o abdômen voltado para cima.
travesseiro embaixo da cabeça. Se for necessário, eleve membros inferiores, se tiver indicação, ou coloca o travesseiro coxinho nos joelhos do paciente, de acordo com a indicação. Aí, depois de 2 horas, tem a mudança de decúbito. Então, eu posso colocá-lo para decúbito dorsal direito, decúbito lateral direito ou decúbito lateral esquerdo. Então, eu vou virar o paciente para o lado que eu desejo e vou apoiá-lo com travesseiro ou com coxim. Colocar a travesseiro na cabeça, entre os joelhos, manter os coxins nas proeminências ósseas para evitar aquele atrito. O lençol sempre esticadinho para evitar atrito com a pele, tá? Depois do procedimento, retira as luvas, descarta e checa na prescrição de enfermagem, tá bom? A assistência de enfermagem em relação ao conforto, higiene e conforto. Qual que é a nossa função? Manter a privacidade do paciente, avaliar o conforto do paciente em relação ao decúbito que foi colocado, se o paciente ficou mais gemente, se ele teve dificuldade de respirar, avaliar a frequência respiratória, posicionar o travesseiro nas articulações para evitar surgimento de novas lesões, realizar o decúbito, a mudança de decúbito a cada 2 horas é o ideal, gente. 3 horas é aceitável, mas o ideal são 2 horas. Elevar a grade da cama para evitar acidentes, né? E evitar movimentos bruscos para não comprometer a integridade musculoesquelética do paciente. Certinho, galerinha? Continua o nosso assunto na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos começar na próxima aula a falar sobre administração de medicações. E dúvidas, chama lá no chat que eu estou esperando você.